Oi, gente, me chamo Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã apresento o programa Vida de Músico. O meu convidado de hoje é o saxofonista Jailson Brito. Fiquem comigo e conheçam um pouco da trajetória desse grande artista. Somzão, viu? Aí, maravilha de som. Bem-vindo, velho. Salve, Jobim. Salve, Jobim. Coisa linda, velho. E esse instrumento aí, maravilhoso, saxofone. Né? E essa formação inusitada, né? Sax e cavaquinho. É verdade. Você esperava que eu fosse trazer um violão, né? Exatamente. Você perguntou o que é que a gente toca. Aí eu falei, sugeri, né, Jobim, Garota de Ipanema, e me veio à mente o violão, que eu sei que você toca muito bem violão também, né? Não, bota uns acordezinhos aí. Mas enfim, ficou maravilhoso aí. Massa, eu espero velho. que o público goste, né? Também, todo também. mundo adora aí essa... E fique aí pra conhecer um pouquinho da história do Jailson, né? Que esse exímio músico, cara massa, gente do bem, né? Que eu admiro, sempre admirei. E hoje eu até me surpreendi que ele sempre foi o barbudão, ele chegou com uma barba menor aí, mas contida, né? Uma barba mais comportada, né? É verdade, eu estou mais comportado. Já realmente eu usei barba longa por muito tempo, muitos anos, né? E cheguei até sem referência, assim, para alguns. É minha referência total. Vai fazer quase 10 anos já que você usa barba. Que eu admiti esse estilo. Pois é, trocamos figurinhas, né? Trocamos figurinhas, com certeza. Me influenciou importante, demais. né? Demais. Barba não pode deixar não crescer pode, à toa, não. Tem que cuidar bem da barba. E aqui, 2 barbudos aqui. Mas é isso, já isso quase 30 anos já. Na verdade, mais de 30 anos de música você já tem, né? Sim. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história, né? Teus primeiros passos. Eu sei que você cresceu num ambiente muito musical, né? Seu pai, seus tios, seus primos, a família. Você cresceu ali num ambiente com instrumentos, com música. Mas conta um pouquinho desses teus primeiros passos com a música pra gente. Já tá. Vamos voltar no tempo aí, né? Tentar lembrar aqui.
Mas realmente eu comecei vendo meus primos tocando, né? Então, assim, o meu pai foi músico, né? Músico de igreja, né? Músico na igreja evangélica, mas eu não peguei. Ele foi músico há um tempo ali, depois ele parou. Então eu não tenho essa memória, né? Mas meu pai sempre foi muito musical, ouvia muita música, então ele gostava, investia, comprava os sons lá, os aparelhos de som da época, os modernos, o que tinha de melhor no mercado ele ia lá comprava para ouvir os discos dele lá. Então assim, eu sempre cresci rodeado de música, né? A minha família é muito musical, eu tenho muitos primos que tocam. Seu tio era regente, né? O meu tio, regente da orquestra, né, da igreja, e eu, criança ali, ficava ali no ambiente de ensaio, e nas apresentações eu estava sempre lá também, no meio dos primos ali. E pegava os instrumentos escondidos, Pegava, né? Pois é, eu via um bicho desse assim em cima da cama de um primo lá, quando todo mundo saía para ir fazer alguma coisa, que eu via que eu estava sozinho, só eu e o sax. Eu pegava era o seu lá, momento, né? Era o meu momento, eu pegava sozinho ali, começava a tocar alguma coisa, a soprar, a tentar tirar som, botava uma música para tocar, que a gente lá tinha o hábito de ouvir muita música, né? Aí eu botava alguma das músicas lá que a gente já tinha ouvido, que eu já conhecia, e tentava tocar. Então, assim, ali eu comecei a conhecer músicos americanos, músicos brasileiros também, que eu não sabia nem o nome, mas eu conhecia as músicas, né? Como David Sanborn, que é um saxofonista que marcou uma época aí, americano, que morreu recentemente também, mas eu começava a tocar as músicas dele, ele tocando saxofone alto, né, que é uma outra afinação, outro timbre, né, do sax tenor, que é esse aqui. Mas eu com sax tenor eu tentava copiar lá e tocar alguma coisa de ouvido, né. Enfim, foi assim que eu fui tendo contato com instrumentos. Aí mas teve alguém que chegou aqui e disse, agora você precisa iniciar, vamos começar os estudos. Teve alguém que chegou assim e botou pra cima, um primo, tio? Foi. Um primo meu, o Jonas Evangelista, que é regente também, maestro, né? Ele é maestro de orquestra e coro, né? E ele chegou pra mim e disse, rapaz, por que você não toca um instrumento de sopro? Porque até então eu estava tocando instrumento de percussão, né? Aí ele, ali na adolescência, assim, você já dá para começar um instrumento de sopro, deixa esse negócio de percussão para lá. E já tinha um entendimento rítmico também, né? Já porque eu tocava instrumento de percussão. Mas aí eu também já tocava um violãozinho e tal. Já fazia umas harmonias. Já tocava Legião Urbana e por aí, da época, né? Mas enfim, já tocava algumas bossas também, mas... Aí ele chegou e disse, olha, eu vou passar aqui umas lições, né, como chama na música, né? Ele fez um solfejo para lá, colocou o que era música, o conceito de música, colocou as figuras musicais, o que cada um representava ali, a divisão matemática, né, das figuras de nota, figuras de pausa. E no outro dia ele veio cobrar, disse, agora vamos, entendeu já? Entendi, tá. Então aí eu dei ali 2, 3 lições para ele e ele fez, pronto, agora fale com o seu tio, que é regente também de outra orquestra, fale pro seu tio que agora você já sabe música, peça um instrumento para ele. Aí eu fui, falei, olha, eu agora já sei música e tal. Ele, é? Então pronto, aí pegou um trompete e toma aí o trompete, se vire. Assim, sem professor, sem aula, sem nada, não sabia, não era um dó, nem um ré, nem nada. Enfim, eu comecei, assim foi, comecei tocando trompete ali e tal. E aí toquei por um tempo na orquestra ali, como um iniciante, né? Como todo mundo que começa ali, nível básico ali, terceiro trompete, que geralmente são 3, né? E era uma orquestra da igreja. Da igreja, isso na igreja. A minha história de música, ela com música da igreja. Totalmente ligada à igreja. A igreja, que é uma grande formadora de músicos, sim, né? A igreja formou e forma até hoje muitos músicos profissionais, né? Seja na área militar, seja na área popular, como é o meu caso. Eu e outros exemplos, eu conheço diversos músicos que começaram tocando na igreja, né? Tiveram ali aula de música. Eu não tive aula de música na igreja, mas o meu caso é atípico, né? Eu fui autodidata, assim, eu peguei o instrumento e se virou. Me virei. Sim. Mas geralmente as igrejas têm escola de música, aberta à comunidade, inclusive, né? Aqui em Maceió eu conheço, né?
a própria... Posso citar um exemplo aqui, que é a Igreja Assembleia de Deus, aqui no Farol, aqui é a igreja sede, né? Aqui em frente ali a antiga Embratel, ali tem uma escola de música maravilhosa, assim, deixar aqui como indicação para o pessoal aí. Muito bom, é importante. Então assim, eu comecei, cara, com trompete, mas depois eu vi que não era meu, eu queria o sax, porque eu tenho um primo chamado Mesaque, né? O Mesaque hoje mora em Brasília, né? Um abraço, Mesaque. O Mesaque, ali perto de mim, ele era o solista da banda, né? Os solos, as músicas com solo, era tudo com ele. E eu ficava vendo aquilo, caramba, como ele toca bonito. E o sax. Aí já enchi os olhos, né? Já enchi os olhos. Aí cheguei pro tio Daniel. Daniel Santos, não citei aqui o nome dele, mas agora deixar registrado aqui, Maestro Daniel Santos. Então eu cheguei, tio, não tem um sax não pra mim. Aí ele, rapaz, mas eu tô precisando de trompete e tal. Eu disse, não, mas eu quero sax. Aí ele... A vaga que tem é só um trompete, né? Mas enfim, levou um tempinho ali, mas ele conseguiu um sax tenor pra mim. O meu primeiro saxofone foi sax tenor. E aí vieram as inspirações, né? Kennedy. Isso, era isso onde eu queria chegar, né? E aí de onde vem essas tuas influências, né? Os sons que influenciaram. Sim. No começo, quando eu ainda nem tocava ali, eu já ouvia muito David Sanborn, né? Léo Ganderman, Grover Washington Jr., que é outro saxofonista americano. Foram referências para mim, assim. Aqui no Brasil, o Léo Ganderman foi talvez a maior referência, mas depois veio Paulo Moura, outros grandes músicos aqui do Brasil. Mas nesse início, quando eu comecei a tocar sax tenor, aí tava assim, eu conheci um show muito famoso do Kennedy na época, que é chamado Live, Kennedy Live, que tem ali os maiores sucessos deles, estão lá nesse DVD, na verdade. É um VHS, DVD para hoje. Né? DVD veio depois. Era VHS, né? Fita VHS. A geração Z aí talvez nem saiba o que é VHS, né? Mas enfim, eu ouvia muito aquilo, eu consegui comprar um VHS desse show e eu ficava todo dia, eu tentava tocar todas as músicas desse show, né? Que ele fez. Então assim, caramba, o meu repertório era só Kennedy. Eu passei um tempão com muita referência sendo Kennedy, como ele é referência para muitos, né? Até hoje. E, pô, esse é o cara que mais vendeu disco na história da música instrumental. Esse cara é um fenômeno, né? O Kennedy é um fenômeno. Tá inativo até hoje, lá, beirando os seus 70 anos por aí. Quando a gente tá falando sobre, né, como músico, né, instrumentista, né? Aquilo que te inspira. E como música brasileira, o que é de gênero, o que é que foi que mexeu com você, o que acabou puxando um pouco pro teu instrumento também? Sim, na música brasileira, a influência principal no início foi o Léo Ganderman, né? E o Léo Ganderman, ele toca de tudo, na verdade. Você não consegue botar ele num nicho. Você é pop, é samba, é jazz, ele é tudo, né? Então assim, como ele era a minha influência na época, eu já em cima do que ele tocava, né? Eu absorvi Onde tudo. ele passeava, você foi... Ele gravava choro, ele gravava samba, ele gravava pop, bossa nova. Então eu já absorvi tudo aquilo. Claro. Mas na música em geral, lógico, quando a gente ouve o Tom Jobim, as músicas do Jobim, do Vinícius, né? Não tem como você não parar e caramba, o que é isso aqui, né? Muito legal. Então assim, a minha influência nos instrumentos foram basicamente essas aí, Kennedy, David Sanborn, Grover Washington Jr., né? E o Léo Ganderman. Mas a música brasileira vem com bossa nova, vem com Paulo Moura, legal. Tocando. Ele também tem um repertório muito vasto, né? Do erudito à música popular, o samba, o choro. Ele foi uma referência aqui para os músicos brasileiros. Muito bom. Vamos colocar um vídeo aí no ar, o que é que você escolhe aí? Dos 3 links que você mandou pra gente. Vamos colocar o Take 5, né? Que é uma música clássica aí do repertório do jazz. Take 5. O pessoal que tá em casa, fica ligadinho. Assiste aí esse vídeo maravilhoso. Jailson Brito fritando tudo. Daqui a pouquinho a gente volta.
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas mudou. Agora o TCE tá digital, tá junto, tá diferente. Tá digital com um novo sistema integrado e notificações instantâneas sobre as contas públicas, trazendo mais dinamismo para o dia a dia. Tá junto, mantendo uma parceria com os gestores públicos para melhorar ainda mais a fiscalização e o andamento de todo o trabalho. E tá diferente, com muita tecnologia e inovação, permitindo mais agilidade no envio de documentações e muitas outras vantagens que farão com que o que antes levava mais tempo possa ser resolvido de forma muito mais rápida. Uma mudança boa para o gestor público, melhor ainda para a população. TCE Alagoas. Tá digital, tá junto, tá diferente.
sonzeira, viu? Pois é. Rapaz, que privilégio, né? Rapaz, você tirar esse som aí, Nelson, referência, né? Mundial. Verdade. Referência mundial, Verdade. pra qualquer músico, né? É verdade. Foi uma grande honra, né? Ter subido no mesmo palco e tocado ali junto com esse grande professor, grande mestre, né? O Nelson Faria, ele realmente é uma grande referência da guitarra brasileira aqui, né? Do jazz brasileiro, né? Ele gravou com muita gente, enfim, o cara tem, eu não preciso estar dizendo quem é Nelson Faria, né? Como você disse, ele é um grande músico mundial. A referência não só como guitarra, mas como músico, e também como pessoa, professor, como tem professor, uma carreira verdade. acadêmica também. Ele é um cara sensacional. A forma dele falar, dele se comunicar, Pois é maravilhoso. Mas você sabe que quando a gente estava se organizando para tocar e tal, aí você fica ali, caramba, é o Nelson Faria e tal, o cara que você já admirava e tal. Mas depois do show, né, depois da apresentação, aí eu tive um momento mais ali do Nelson pessoa, né, não do Nelson músico, nem professor. Mais íntimo ali. É uma coisa mais pessoal, vamos dizer assim. E, cara, como ele é uma pessoa agradável, sabe? Uma pessoa, poxa, bom de conversa, um cara humilde, um cara que passa coisa boa, assim, que foi o que me impressionou, que a música dele já impressiona, mas assim, você conhecer o lado pessoal, né? Com certeza. Então eu tive a oportunidade de sair com ele para jantar, junto com a minha esposa, Sara, um beijo, amor. Então, a gente conversou muito, sabe? Ali andando de carro, mostrei a orla para ele e tal, e depois a gente sentou e jantou e foi uma longa conversa, assim, um final de noite muito agradável, assim. O Nelson é um cara fantástico e que privilégio eu ter esse registro aí maravilhoso de dividir o palco com ele, né? Dividir já por 2 oportunidades, né? Também a última vez que ele esteve aqui em Maceió, a gente tocou juntos também no Teatro Deodoro, foi um espetáculo maravilhoso também, com o Clube do Jazz, né? Um abraço aí pro Baigon, que eu chamo carinhosamente de Boss, né? Baigon, grande mestre, referência total, né? Félix Baigon, abração, Boss. É isso aí. Agora é o seguinte, você mandou um release assim, uma lista assim imensa de grandes assim referências, né? Artistas renomados que você já tocou, já participou, já abriu show, lista só alguns deles aí, pessoal. Tem uma ideia. Rapaz, o Nelson Faria é um cara que, né, já está aí no meu currículo, vamos dizer assim, né? Mas eu tive a honra também de tocar com o maestro Antônio Adolfo, né, que é um cara que na música popular brasileira tem uma referência, como é que se diz, uma importância, uma relevância muito grande, né? E para quem não tá ligando aí o nome da pessoa, eu vou dar aqui, o cara compôs Samarina, né, que é uma música famosíssima aí, gravada por centenas de cantores, mundo afora, né? E entre outras músicas, e esse cara, poxa, eu admiro muito, né, os arranjos dele, ele pra mim é um grande maestro, assim, e também muito humilde, viu? Uma pessoa, um músico fantástico, arranjador de primeiríssima prateleira, né? Lá do alto, né? E cara, eu toquei com esse cara também e, caramba, eu fiquei impressionado, assim, pelo privilégio que Deus me deu de estar ali com esse grande maestro, né? Mas tiveram outros, Kiko Freitas, né? Sim, grande baterista, referência na bateria também. Mundial, enfim, a gente... Acho que o Kiko que gravou aquele trabalho com o João Bosco. Sim, né? Ele foi muito... ficou muito conhecido por esse trabalho com o João Bosco. Ele chegou até a ser premiado como o melhor baterista do mundo pela revista de bateristas, né? Acho que é The Drums, uma coisa assim. É a maior revista de bateria do mundo. Ela faz uma eleição ali anual, sei lá. E ele ganhou esse prêmio aí, o título de melhor baterista do ano. E foi justamente quando ele estava com esse título, né, detentor desse título. Ele veio aqui a Maceió e a gente fez ali um belíssimo espetáculo ali. Para quem compareceu lá, foi realmente bem marcante. O Kiko é um cara, quando ele senta ali naquela bateria, parece que ele tá, sabe, ele entra ali num mundo, bicho, que ele faz um som que você
Você fica impressionado, sabe? Com tamanha a destreza dele, sabe? O cara é um baterista fenomenal, né? Monstrão. Monstro. É o famoso quebra tudo, né? Na linguagem do músico. Ele quebrou tudo nesse dia, cara. E assim, eu saí de lá impressionado. Eu também tive a oportunidade de caminhar com ele, assim. De ter esse contato de mais conversar, íntimo. eu fui buscá-lo no hotel, fui levá-lo, Aqui é uma passagem interessante que ele pediu para comprar uma camiseta, né? Cara, me leva numa loja, eu preciso comprar uma camiseta, Ele veio aqui muito corrido, a agenda dele é muito cheia e tal, ele não trouxe roupa de menos, né? Vamos dizer assim. Ele, cara, eu tô precisando de uma camiseta, me leva numa loja. Aí a gente teve esse contratempozinho aí, né? Vamos dizer, que a gente indo pra passagem de som, ele, cara, eu preciso comprar uma camiseta, essa aqui não tá legal, não sei o que, então vamos. Aí a gente foi numa loja ali, comprou e... Enfim, depois a gente almoçou juntos também, um cara legal. Fantástico, fenomenal. Agora, já isso você teve uma experiência também duradoura, que foi dentro de estúdio, né? Sim. Gravando em estúdio, e como você falou, né? Desde menino, que eu já trabalhava gravando, né? Dentro desse universo que você cresceu. Sim. Fala um pouquinho dessa tua experiência pra gente. Então, eu ainda na adolescência, né? Eu comecei ali a frequentar estúdio, já profissionalmente para gravar. Então eu tinha um amigo produtor, que o Aquila, né? Aquila Cunha, que um grande produtor no meio cristão, né? Ali no nicho da música gospel. E assim, ele já me chamava para gravar assim o tempo inteiro, né? Então eu vivi muito ali. No final da adolescência, ali, começo da juventude ali, gravei muito. E aquele lance de gravar do zero, né? Chegava lá, ouvia a música, não tinha nada escrito, Sim. Criatividade. Músico de estúdio passa por tudo, né? Porque assim, a gente, ao longo da carreira, a gente vai encontrando produtores, né? Que são facilitadores, né? Cada um com o seu jeito, né? Tem produtor que já chega com facilita a vida aqui, ó, tá tudo aí. E tem produtor que chega e diz, bicho, vamos lá, senta, pega o sax, vai lá e toca lá, né? E a gente vai tocando, que a gente vai gravando aqui e depois a gente vê o que é que fica, né? Isso, exatamente. Vai tocando e a gente vai vendo o que aproveita. Aí faz um take, 2 take, 3, 4, e o cara... esse tá bom. Aí vai ficando. Já outros chegam, olha, eu quero que você faça assim, aí cantarola lá, mais ou menos... Lá, o cara vai dizendo, aí você vai copiando ali e tal, mas a vida de músico de estúdio não é fácil, não. E assim, né? É interessante porque o músico de estúdio, ele é totalmente diferente do músico de palco, né? O músico de palco, muitas vezes o músico é um músico de primeira prateleira, né? Um músico fantástico, assim, mas... que quando chega no estúdio, a performance dele como músico de estúdio não é igual a dele no palco. Por quê? Porque o estúdio tem muita questão do tempo, né? A gente tá sempre correndo contra o tempo no estúdio, né? Exatamente. E o produtor, às vezes, ele espera que você chegue lá e resolva lá a situação rapidão. E às vezes o músico precisa de um tempo para ouvir a música, para assimilar, para vir a ideia, a inspiração. Verdade. Quando é o caso do músico fazer o arranjo, né? Que geralmente 90% é assim, o né? músico que faz o arranjo. Né? Então tem músico que precisa de um tempo a mais. Não, toca de novo. Aí o produtor geralmente já tem a gig dele, né? Porque ele já sabe quem funciona e quem não funciona. Da forma que ele trabalha. Da forma que ele trabalha, exatamente. Deixar isso bem claro. Não é que o músico não é que ele é ruim, que ele é um músico que não dá conta. Ele dá conta, sim, só que ele precisa de um tempo a mais. E cada um tem o seu tempo, exatamente. Né? Cada um tem o seu Aí tempo. Já tem músicos que chegam ali e resolvem no 3, 4, beleza, já foi. Então, os produtores geralmente têm as suas equipes já fechadinhas. Tem 2 baixistas, 2 guitarristas, 2 bateristas, 2 saxofonistas. Que são aqueles ali que resolvem o problema dele, que ele precisa entregar, terminar a produção, precisa girar, né?
Então, sim, quanto certeza. mais fica demorando ali, o produtor geralmente não gosta. Assim, eu parei para ter uma ideia assim de como o tempo voa, foi na pandemia, em relação Sim. a isso, a ser músico de estúdio, né? Que você estava em casa, então você tá ali, tá criando, e aí 10 horas passavam e Você nem percebia. nem percebia, né? E aí quando a gente vai que volta pro corre, a gente não consegue parar 2 horas para fazer uma gravação, você não tem como ter 1 hora ali, é tudo muito corrido. Hoje já volta essa, né, a rotina, enfim, mas a gente tem uma ideia assim de como o tempo voa você dentro do processo criativo, né? Processo criativo, Né? exatamente. E assim, a música geralmente ela faz a gente viajar, né? Quando você começa a tocar ali, você parece que você é transportado. Transportado, ali, vai você entra em fica outro num mundo é, paralelo, né? Perfeito. E você toca e não vê nem o tempo passar, né? A música é fantástica. Ó, quero agradecer, tá bom? Que é isso, eu que a agradeço. oportunidade, Que honra, né, isso, estar aqui. Honra minha, total, da gente aqui do programa. Muito toda a obrigado produção. pelo convite, Bruno. De ouvir um pouco do teu som, de divulgar um pouco da tua história com a música, né? E ver você fritando aí nesses vídeos. Ainda tem mais um que a gente vai colocar no ar agora, que é um vídeo da música autoral, Sete Coqueiros. 7 não é coqueiros, isso? sim. Não podia faltar um autoral, né? Tinha que ter um autoral também. Sim, pois é. Obrigado Mas pela é oportunidade aí de tocar uma música autoral aqui. Obrigado a O pessoal você. conhecer aí também o meu lado compositor. Olha pra essa câmera aí, deixa o teu arroba pra quem tá em casa assim e quer bater um papo com você, quer contratar pra um evento, né? Ah, eu quero tô com uma música e tenho uma ideia aqui, quero que esse cara coloque lá um take pra mim, grave uma faixa lá, ou queira lhe contratar pra um evento social, corporativo, um casamento, que eu sei que você tá dentro desse mercado também, né? Há muito tempo, né? Pois é. Então, pessoal, o meu contato é @JailsonBritoMusic, né? Ali no Instagram, que é a minha principal rede social. E quem quiser, só dá um alô lá, quem quiser conversar, tirar dúvidas. Quem quiser que eu faça algum arranjo, eu também sou arranjador. Quiser que eu faça a produção também do seu trabalho, se tiver uma música, olha, produz aqui pra mim, também faço arranjo, viu? Então, é isso. Eventos também, estamos aí. É isso aí. Obrigado, velho. Valeu, abraço. Bota mais um som aí, viu? Bota esse som dos Sete Coqueiros aí. Vamos, toca aí. Play, toca Valeu, play. toca play. Pessoal que tá em casa, fica ligadinho no nosso encontro diário, sempre aqui pela TV Cidadã, às 6 e às 19 e às quartas-feiras, às 10 da manhã, pela Rádio Senado Cidadã. Rádio Senado Cidadã, a 105.5 FM, tá bom? Fica ligadinho com vocês, mais Jailson Brito. Okay.